pastor Márcio é teu. Nós queremos ouvir a tua voz agora, Senhor. Usa o teu filho. Usa com poder, com graça, com sabedoria, mas principalmente com unção do Senhor. Que Ele possa falar não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa-o de forma especial. Nós o abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Vai deixar a barba? É? Vamos fazer uma enquete, se é bom. Pode se assentar. Saúde a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 13. O tema da nossa mensagem hoje é frutificando como igreja carismática. Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia? A gente queria apresentar, a igreja tem disponibilizado, está ali na frente, na entrada da igreja, fichas de leitura da Bíblia, tá? Leitura cronológica da Bíblia inteira, leitura cronológica do Novo Testamento, leitura do Novo Testamento. Então, irmãos, é fundamental que a gente leia a Bíblia, tá? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem crê que ela é essencial para a vida, diga amém. Amém. Então você está lendo todo dia, né? Porque se isso é verdade, você está falando, então você deve estar lendo todo dia. Se você não está lendo todo dia, talvez você não acredite no que você está falando agora. Então, irmãos, fica aí o barulho de carroça, né, como diria a Laura. Então, vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. A gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 13. A palavra de Deus diz assim, começar no 12:31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Também vamos ler o primeiro do capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é revelação do Senhor, é inspirada pelo Senhor, mas nós precisamos que ela seja iluminada a nós, Senhor. Ilumina para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema de hoje é frutificando como uma igreja carismática, tá? O que é uma igreja carismática, irmãos? Abre aí sua Bíblia, a gente já está em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos.
sobre a igreja de Corinto. Aliás, vamos começar no verso 5, tá? Para ler o bloco inteiro. 1 Coríntios 1, 5. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Agora presta muita atenção. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja carismática, ou seja, era uma igreja em que todas as manifestações, os dons do Espírito Santo se manifestavam na igreja. Então aqui, eu queria fazer algumas, antes de começar o capítulo 13 propriamente dito, eu queria chamar a tua atenção para o bloco que o capítulo 13 está inserido, tá? Mas eu tenho sempre dito isso. Em nome de Jesus, para com esse vício de ficar lendo versículo isolado, até capítulo isolado, irmãos. Quando você vai ler a Bíblia, leia o livro inteiro. Quando você lê 1 Coríntios, ela tem toda uma caminhada. Eu não dá tempo aqui da gente falar de 1 Coríntios inteiro, irmãos, mas vamos pegar do capítulo 11, verso 17, até o capítulo 15, tá? Tem toda uma caminhada, uma sequência que o apóstolo Paulo está tratando. E a ideia central é a unidade do corpo de Cristo. Repete comigo. A unidade do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 11, de 17 a 34, que geralmente a gente cita quando a gente vai celebrar a ceia, não tem nada de errado nisso, tá, irmãos? É um texto que fala da ceia do Senhor, mas você sabia que o tema de 1 Coríntios 11, de 17 a 34, não é a ceia? Você sabe qual é o tema, o verdadeiro tema de 1 Coríntios 11, 17 a 34? Divisão na igreja. E aí o apóstolo Paulo está tratando com uma igreja que é carismática, mas que tinha divisão. Tinha gente que orava em línguas, tinha gente que profetizava, tinha gente que administrava bem, tinha mestres, tinha várias manifestações do Espírito Santo. No entanto, era uma igreja dividida. E o apóstolo Paulo usa a ceia para mostrar, irmãos, o que é mais importante. A ceia demonstra o Evangelho. Na ceia nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E se Ele morreu e ressuscitou, quando a gente celebra a ceia, a gente deve celebrar a unidade da igreja. Mas na igreja de Corinto, tinha alguns que comiam até passar mal, e tinha alguns que bebiam até ficar embriagados, enquanto outros estavam passando fome e sede. Então, irmãos, é possível ser uma igreja carismática, mas ser uma igreja dividida, sem unidade, complicada. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro, irmãos. Quando ele diz que quem vai tomar a ceia não pode comer e beber sem discernir o corpo. Irmãos, geralmente a gente tem uma atitude na ceia que é o seguinte, você vai participar da ceia, então ora aí para ver os seus pecados. Irmãos, não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 11. Comer e beber sem discernir o corpo significa o seguinte: eu não posso participar da ceia se eu estou maldizendo meu irmão, se eu estou jogando um irmão contra o outro, se eu estou instrumentalizando a igreja para que eu me dê bem. Eu não estou celebrando a ceia de maneira adequada se eu estou instrumentalizando os carismas, a igreja, a função que eu tenho para me dar bem, enquanto eu estou prejudicando a unidade do corpo de Cristo. Está entendendo, irmãos? Segundo lugar, segundo bloco aí, e na sequência, e eu acredito que não é à toa, irmãos, os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios vão tratar dos dons espirituais, e não é à toa. Quando a gente pega o capítulo 12, por exemplo, irmãos, a gente não vai ler o capítulo, tá? Mas quando o apóstolo Paulo está tratando o capítulo 12, os dons espirituais, ele está dando ênfase no quê? Os dons vêm do mesmo Espírito Santo. E eles vêm para manifestar na igreja. Então toda a igreja, cada membro da igreja, deve ser uma manifestação da graça e do Espírito Santo, porque juntos, irmãos, em unidade, nós somos muito mais do que separados, tá? Então pensa, por exemplo, no teu corpo, tá? Eu lembro a primeira vez que eu percebi, falei, nossa, como é que quando eu quero mexer o dedo, ele mexe, né? É um negócio muito impressionante, mas isso é viagem de criança, né? Mas é o seguinte,
Você tem teu corpo, tá? No legista, ele vai dar uma função específica para o teu corpo, né? Geralmente, quando o pessoal morre, o pessoal corta o corpo em partes, né? Apesar de todas as partes estarem lá, o corpo está morto. Então, você é melhor inteiro, em unidade, do que separado, não é verdade? Você pode pegar as tuas partes e separar, você não junta de novo, não é a mesma coisa. Então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está dando a seguinte ênfase: os dons, os ministérios e os serviços são dados pelo Espírito Santo, para quê? Para a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, deixa eu contar uma história. Eu gosto de contar umas histórias autobiográficas, né? Uma vez eu fui passar férias no litoral aqui do Paraná, e perto da casa que a gente alugou tinha uma igreja, né? Eu falei, deu domingo, né? Fui lá na igreja. Aí, irmãos, eu fiquei muito escandalizado em determinado momento do culto, que a pessoa que estava dando os avisos falou assim: irmãos, sexta-feira vai ter vigília, mas só pode ir quem ora em línguas. Irmãos, é uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. Sabe por quê? Porque a pessoa estava dando a ideia de quem ora em línguas é superior ao outro, tá? Aí você vai para 1 Coríntios 14, por exemplo. Aliás, a gente vai chegar no 14 daqui a pouco. Mas no capítulo 12, irmãos, os dons, os ministérios e os serviços são dados pelo Espírito Santo. Para quê? Para a unidade da igreja, para a edificação da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ô corintianos, brincadeira, tá, irmão? Eu sou corintiano também. O pessoal aí de Corinto, tá? O Coríntios, é o seguinte: como é que vocês têm todas as manifestações do Espírito Santo, mas a ceia do Senhor é uma vergonha da maneira como vocês celebram? Como é que na ceia é usada para exclusão? Como é que alguns são considerados melhores que os outros? Ou porque têm mais dinheiro, ou porque sejam mais espirituais? Irmãos, é exatamente, eu acho que o tipo de bronca que merecia aquela igreja que falou que só podia ir na vigília quem orava em línguas, tá? Não existe aliás, segunda o Paulo aqui em 1 Coríntios 12 a 14, irmãos, no critério da edificação da igreja, oração em línguas sem interpretação é o menor dos dons, porque edifica apenas a pessoa que ora, mas não a igreja, tá entendendo, irmão? Não há nada de errado com os carismas, tá? Mas eu daria também, eu esqueci, irmãos, eu tenho um subtítulo para a mensagem de hoje, tá? O título é Frutificando como Igreja Carismática. O subtítulo é Não quebre a perna usando... não use uma muleta para quebrar a perna. Tá? A gente vai no subtítulo, a gente vai chegar daqui a pouco. Então, os dons, os ministérios e os serviços, irmãos, são dados pelo Espírito Santo para a unidade, para a edificação da igreja. Ou seja, tem uma coisa, irmãos, que é monstruosa, é pavorosa. É quando a gente quer a glória de Deus para a gente. Isso é uma coisa pavorosa. Segundo a tradição judaica, irmãos, esse foi o motivo, inclusive, de Satanás ter sido expulso da presença de Deus, tá? Porque, segundo uma tradição judaica, Satanás, ele era um querubim e ele era responsável pelo louvor a Deus, mas ele começou a querer reivindicar o louvor para ele. Ele quis a glória de Deus para ele. E tem uma coisa horrorosa e monstruosa, irmãos, que a gente é tentado a fazer também, tá? A gente não pode cair nessa armadilha, que é a seguinte: é usar aquilo que deveria ajudar a caminhar para quebrar a perna. Daí o subtítulo do sermão, irmãos: não usa a muleta para quebrar a perna do outro. Os dons, os ministérios e os serviços que o Espírito Santo dá são bons ou ruins? São bons, né, irmãos? Agora, a gente pode tornar uma coisa boa numa coisa ruim? A gente não pode, mas às vezes a gente faz, tá? Não pode, tá, irmãos? Não faça isso. Mas às vezes, irmãos, a gente faz. Como é que a gente faz? Tem uma história que eu gosto de contar. Eu gosto de contar essa história, é uma anedota filosófica, tá? O Sócrates e o Zenão foi o fundador de uma escola filosófica chamada estoicismo, e o Zenão pregava o seguinte: uma vida desapegada aos meios materiais, né? Uma vida que está mais preocupada com a verdade, com a iluminação, com a luz, do que com bens espirituais.
É uma anedota filosófica, porque o Sócrates e o Zenão não foram contemporâneos, tá? Eles viram há séculos de distância, mas a anedota é boa. O Sócrates e o Zenão se encontraram nas ruas de Atenas. E o Zenão estava com a roupa tudo rasgada. Aí o Sócrates chegou para o Zenão e falou assim: Zenão, eu consigo enxergar a tua vaidade pelos buracos da tua roupa. Genial, irmão. Sabe por quê? Porque o Zenão se vangloriava da sua humildade. Vejam como eu sou humilde. Vejam como eu sou uma pessoa desapegada aos bens materiais. Eu sou bom, né, gente? Fala a verdade. Olha como eu sou virtuoso. Entendeu, irmãos? É aquela falsa modéstia que você vai comer o pudim lá que a irmã fez, a irmã fala assim: ai, sabe, fiz às pressas. Nem tinha todos os ingredientes, nem ficou tão bom assim. Que mentirosa. Ela sabe que está fantástico, que ela está querendo receber aquele elogio, entendeu? Então, irmãos, mas tem coisa que é muito mais grave. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Olha só, irmãos, presta muita atenção. As pessoas estavam usando coisas boas de maneira ilegítima. Irmãos, o Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos e tudo pode ser convertido a um ídolo, tá? Por exemplo, filho. Filho é bênção de Deus, é dádiva de Deus, mas se você amar teu filho mais do que a Deus, ele se tornou um ídolo para o teu coração. Bens materiais. Irmãos, às vezes tem um discurso aí contra bens materiais. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada de errado em bens materiais. Não tem problema em ter os bens materiais. O problema é quando os bens materiais têm você. O problema é quando o teu coração foi sequestrado de tal maneira que você ama mais os seus bens do que a Deus. Agora, se você tem bens, usa esses bens para a glória de Deus, e não tem nada de errado em ter as coisas. O errado é ser possuído pelas coisas. Agora, se você usa as coisas para o bem das pessoas e para a glória de Deus, não tem nada de errado em ter as coisas. E nesse sentido, irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto em relação aos carismas? Na igreja de Corinto, alguns achavam que eram mais espirituais do que os outros, porque tinham essa ou aquela manifestação do Espírito Santo. Ou seja, o dom de Deus, que deveria ser algo para a edificação do corpo de Cristo, se tornou num instrumento de ferir o outro. Ou seja, você não vale nada. Quem vale sou eu. Você não vale nada, tanto é que você não pode nem ir na vigília, né? Você não ora em línguas? Eu não. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu oro em línguas, então eu posso ir na vigília. Agora você, quem é você, né? Para querer ir na nossa vigília, que só entra quem... Estão entendendo, irmãos? Ou coisa pior, né, irmãos? Às vezes você começa a usar os dons, os serviços, né? Aquelas funções que Deus te dá, não para a glória de Deus, não para que a igreja seja edificada, mas, irmãos, como acontece hoje no nosso país, de falsos líderes, que, por exemplo, pastores que enriquecem às custas da igreja. Isso é uma vergonha. Isso é inadmissível. A igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Cristo. O patrimônio da igreja pertence a Cristo. E o que deve acontecer com o patrimônio da igreja, irmãos, é o que acontece, é assim que eu entendo, né? Graças a Deus com a nossa igreja, que o patrimônio da igreja é usado para a finalidade da igreja, para a pregação do evangelho, para o anúncio do evangelho, para a edificação do corpo de Cristo, para que o evangelho continue avançando e crescendo para a glória de Deus, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, irmãos. E não usar os dons, os ministérios e os serviços para atacar o outro, para dividir, irmãos, para considerar um melhor que o outro, ou pior ainda, irmãos, para começar a atacar aqueles que na sua cabeça, isso é coisa de gente doente, tá, irmãos? Na tua cabeça, você olha para a igreja e vê concorrentes, aí você quer queimar o filme dos concorrentes para você ficar bem. Irmãos, isso é uma coisa horrível. Isso é algo que está acontecendo na igreja de Corinto, irmãos,
que seria algo como comprar uma muleta, não para ajudar teu irmão a andar, mas comprar uma muleta para quebrar a perna dele. Quando você usa dons, ministérios e serviços, não para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo, mas para a tua vaidade, para a tua vanglória. Vocês viram quanto eu oro? Vocês viram como eu prego bem? Vocês viram como eu dou muito mais ofertas do que qualquer um outro na igreja? Misericórdia, irmãos. E aí, irmãos, o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai trazer um critério. Quais são os melhores dons? Mas melhores dons de que maneira? Melhores dons no critério da edificação do corpo. Por quê? Porque os dons, os ministérios e serviços, não tem nada de errado com eles, desde que eles sejam exercidos para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. E aí, irmãos, por que eu escolhi 1 Coríntios 13? Porque 1 Coríntios 13, irmãos, tá? O assunto central são os carismas, tá? Quer ver? Vamos ler de novo os versos de 1 a 3? Eu estava procurando óculos, irmãos, tem hora que a gente precisa do óculos para achar o óculos, né? 1 Coríntios capítulo 13, olha o que... o 12, 30, diz assim: todos têm dons de curar, todos têm dons de línguas, todos têm dons de interpretar essas línguas. Aqui, irmãos, a partir do 27, o apóstolo Paulo, ele começa a sequência de perguntas retóricas muito interessantes, tá? Deixa eu contar outra história autobiográfica. Eu estava na faculdade, no segundo ano do curso de economia na UEM, ali em Maringá, e um amigo meu do trabalho me evangelizou. E ele começou a insistir comigo em estudar a Bíblia e tal. Eu não queria, né? Mas quando eu fui estudar a Bíblia, eu comprei uma Bíblia, edição pastoral, na Edições Paulinas, e um livrinho que chamava O que Dizer aos Crentes que Batem à Sua Porta, e tinha outro livro também, porque eu não queria virar crente, né, protestante. Mas, irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia, e a Bíblia me quebrou, irmãos, porque eu achava que a Bíblia dava suporte para algumas coisas que eu acreditava, e eu entendi que não. Mas, voltando para o meu amigo, ele me evangelizou, e eu me converti, fui batizado, e eu tinha uma avó. A minha avó um dia chegou para mim e falou assim: meu filho, você se converteu? Eu falei assim: sim, vó. Você crê no evangelho? Eu falei: sim, vó. Você foi batizado? Sim, vó. Você ora em línguas? Não, vó. Na cabeça dela, na igreja que ela frequentava, isso não fazia sentido. Na cabeça dela, todo mundo ora em línguas. Mas quando você começa a olhar aqui 1 Coríntios 12, por exemplo, irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui que não dá para perder esse fio da meada aqui, ó. Verso 27 do capítulo 12. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Há uns... Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Agora, olha as perguntas retóricas. Ele já deixou claro que a uns deu, ou seja, não é para todo mundo. A uns deu esse dom, talento e serviço, a outros ele deu outro. E o verso 29 começa uma série de perguntas retóricas. Será que são todos apóstolos? Apesar da pergunta ser retórica, irmãos, eu vou pedir para vocês responderem sim ou não, tá? Acaso são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Então, irmãos, às vezes a falta é ler, tá? Às vezes que falta para a gente até um curso aí básico de língua portuguesa, de interpretação de texto, para ler o texto. Leia o texto, você vai perceber o seguinte: os dons, os ministérios e os serviços são distribuídos pelo Espírito Santo como lhe apraz. Tem outra história que eu gosto de contar, acho que até já contei para os irmãos. Eu acompanhava uma seminarista, e ela chegou para mim um dia e falou assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar todos os dons, todos os carismas. Eu falei: que bom, irmã, né? Orar sempre é bom, né?
Eu falei, mas eu vou dizer uma coisa para a irmã, essa é uma oração que Deus não vai responder integralmente. Ela olhou para mim assim e falou, por quê, pastor, o senhor não tem fé? Eu falei assim, não, eu tenho, só que a minha fé não é pautada em ideia da minha cabeça, a minha fé é pautada na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus distribui as manifestações do Espírito Santo como lhe apraz. Sabe por quê? Porque você tem dons dados por Deus que eu não tenho. Então, a igreja, se o pastor tivesse todas as manifestações do Espírito Santo, irmãos, ele ia achar que ele era uma igrejinha individual, entendeu? Que ele era suficiente, ele, Deus, já está bom. Não é, irmãos. Os dons, os ministérios, os serviços, o Espírito Santo distribui para que a igreja seja edificada, que haja edificação uns aos outros e a gente perceba que a gente precisa uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Isso é igreja, irmãos. Tá? Agora, qual era o grande problema da igreja de Corinto? Tem algum problema ter todas as manifestações do Espírito Santo na igreja, irmãos? Não. Mas qual era o problema da igreja de Corinto? Capítulo 12, verso 30. 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora, presta atenção. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu ore em línguas, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ou seja, se eu oro em línguas e não tenho amor, eu só faço barulho. Está entendendo, irmãos? É como o símbolo que retine. Você ora em línguas e você não ama teu irmão. Você não ama o corpo de Cristo, você fica aí dividindo a igreja, jogando uns contra os outros, ou querendo usar as manifestações do Espírito como se fosse uma propriedade privada tua, para você ficar se promovendo diante dos outros, procurando a glória para si, não para a glória de Deus. Você só faz barulho. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, ainda que eu tenha conhecimento profundo, tá? Conhecimento de todas as coisas, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo já começou a dar resposta lá em 1 Coríntios 11. Qual a resposta que o apóstolo Paulo dá para uma igreja que, apesar de ser carismática, ela não vivia em unidade, e os mais ricos, ou os, entre aspas, mais espirituais, eram tratados como sendo mais importantes do que os outros? A ceia. Por quê, irmãos? Porque a ceia que Jesus instituiu, ela nos lembra que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Ou seja, a resposta é o Evangelho. É Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. E o que é esse amor que o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Não é qualquer amor, irmãos. Você pega aí nas músicas populares aí, ô tragédia, irmãos. O pessoal fala cada bobagem sobre o amor, entendeu? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando do amor específico. É aquele amor que é renovado no nosso coração, pela graça de Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Quando Jesus morre e ressuscita, a gente descobre que Deus é amor. A cruz e a ressurreição são a expressão mais extraordinária e perfeita de amor. E é esse amor, irmãos, que vai tomar teu coração quando você crê no Evangelho de verdade, tá? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma dinâmica, tá? No Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visita para um propósito específico. Mas depois que Jesus morre e ressuscita e ele envia o Espírito Santo em Pentecostes, na Nova Aliança o Espírito não faz só visita, ele habita nos salvos, mas ele continua visitando quem Deus quiser. Então, se você não é salvo e Deus quiser usar a tua vida, com carisma inclusive, irmãos, ele vai usar. Assim como ele já tinha usado Balaão, né? Balaão era um invocador de demônio e profetizou. Assim como ele usou a mula do Balaão, né? Quem crê que a mula do Balaão é salva, diga amém. Né? Mas ela manifestou um carisma, irmãos.
ela não só orou numa língua estranha, né, porque ela falou numa língua que não era dela, porque o Balaão entendeu, mas ela profetizou. São 2 carismas ali naquele momento. O Judas, o filho da perdição, foi usado por Deus para curar, expulsar demônio, mas não é salvo, irmãos. Então entenda em nome de Jesus. Repete comigo: não há nada de errado nos carismas. Se você sair daqui falando que o pastor Márcio falou mal dos carismas, irmãos, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma igreja reformada, mas ela reconhece a contemporaneidade dos carismas, dos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós devemos ser uma igreja carismática. Mas, aqui eu estou dando ênfase, irmãos, no seguinte: mas uma igreja carismática pode ter problema. E, aliás, esse é um dado da nossa cultura evangélica, tá? Tem muita igreja, irmãos. Tem muita igreja. Você vê esse pensamento em muita igreja, tá? Eu vi uma vez uma igreja, tinha um pastor sério, teve um ministério frutífero na igreja, mas o pessoal achava que a igreja só ia para frente se fosse um pastor do fogo lá na igreja, né? Tinha que profetizar, orar em línguas, e foi. A igreja recebeu um pastor carismático, que orava em línguas, profetizava, mas a igreja decresceu. Tá? Então, irmãos, eu acho que não tinha nada de errado com aquele pastor, mas talvez eu estivesse dando uma lição na igreja e falou assim: ó, vocês estão olhando para o centro errado. Carismas, irmãos, são importantes, os dons do Espírito Santo são importantes. Busquem com zelo os melhores dons, mas eles não são o centro. O centro é o Evangelho. E o Evangelho renova o nosso coração de dentro para fora e produz o fruto do Espírito. E eu gosto de dizer, irmãos, tem gente que fala os frutos do Espírito, é errado, é o fruto. E o primeiro gomo do fruto é o amor, tá? Pensa numa poncana, uma mexerica ou coisa assim, tá? Tem vários gomos. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, do qual o amor é a primeira parte, vem antes da manifestação do Espírito Santo. Sabe por quê? Vamos para o verso 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não se arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se você ler os versos 4 a 7, vai perceber, irmãos, que o amor tem relação a ser. Presta muita atenção. O fruto do Espírito está relacionado ao que você é. Os carismas estão relacionados ao que você faz. Está entendendo? O que é mais importante, ser ou fazer? Ser é mais importante, irmãos, tá? Então, se você ler aqui os versos 4 a 7, o amor é paciente e bondoso, ou seja, isso são virtudes do caráter. Isso é o que você é e não o que você faz, tá? Obviamente, se você é bondoso, o que você é se manifesta no que você faz. Mas nem sempre o que você faz manifesta quem você é. Daí a palavra hipocrisia, né, irmãos? O que é um hipócrita? O hipócrita, na raiz grega, é um ator. É alguém que está desempenhando o papel. Ele não é aquilo, mas ele está fingindo que é, né? O Harrison Ford fingiu que era um Indiana Jones, né? No Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Que, aliás, irmãos, a Arca Perdida é a Arca da Aliança lá do Santo dos Santos, tá? Quem não fez o link aí cultural, tá? Depois você assiste o filme de novo, tá? Mas é o seguinte, o mais importante, irmãos, é ser do que fazer. E o amor diz respeito ao que você é. Nova criatura, nascido de novo, filho, filha de Deus pela graça em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus, ela começa a transformar, não só o que você faz, irmãos, isso é muito pouco. É importante, tá, irmãos? Mas não é o essencial. Mais essencial do que mudar o que você faz, porque os hipócritas fazem direito, mas eles não são, tá? Agora, quem vai agir de acordo com a sua nova natureza em Cristo Jesus. Então, se o amor, ele traz essa bondade, ele traz essa paciência, esse coração que não se arde em ciúmes, tá? Isso aí tudo, irmãos, são características daquilo que a gente deve ser e não deve fazer.
Mas não há nada de errado com os dons espirituais. Mas eles podem ser usados de maneira errada e inadequada. Quer dizer, eles não podem, tá? Mas às vezes eles são usados de maneira errada e inadequada. Quando? Quando o centro, irmãos, não é o amor. Porque o amor nunca pergunta em quem eu vou mandar. Mas o amor sempre pergunta a quem eu vou servir. Quando você tem filho pequeno e ele chora à noite, você não fica fazendo conta para ver se levanta. Você simplesmente vai. Sabe por quê? Porque você ama. Porque quando você ama, você cuida. Quando você ama, você protege. Quando você ama, você está mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. O fruto do Espírito diz quem você é. O carisma diz o que você faz. O que você faz é importante, tá? Mas o que você é mais importante. Porque se você não é, aquilo que Deus permite que você faça, você vai fazer pelo motivo errado, buscando a glória errada, buscando a tua vanglória e não a glória de Deus, e não edificando o corpo de Cristo. Verso 8. A partir do verso 8, irmãos, nós temos a escatologia do Espírito Santo, tá? Ou a escatologia da ação do Espírito Santo. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Os carismas são completos? Não, o apóstolo Paulo acabou de falar. Eles são completos, eles são temporários. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai orar em línguas no céu. Ninguém vai profetizar no céu. Ninguém vai fazer contribuição no céu. Aliás, graças a Deus não vai ter dinheiro, por isso não vai ter boleto, não vai ter cartão, não vai ter nada dessas coisas, né? Pensa como vai ser glorioso aquele dia, irmãos. Tá certo? Então, irmãos, é o seguinte, o amor, ele não acaba. Por quê? Porque isso faz parte da escatologia do Espírito Santo, irmãos. Os carismas vão passar. O fruto do Espírito, não. O que já faz parte de você, essa renovação, essa transformação que Deus fez na sua vida, ela não vai passar. Mas os carismas vão. Então, irmãos, é melhor a gente treinar e se amar hoje, tá? Amar uns aos outros, andar na paz. Teu irmão pecou contra você, perdoa, tá? Isso não significa, irmãos, também, toma alguns cuidados, tá? O apóstolo Paulo diz que o amor, ele se alegra com a justiça e com a verdade, tá? Isso não significa, irmãos, que perdoar é ficar passando pano em coisa errada, tá? Então, a gente vive no nosso país um momento dramático, irmãos. Estão vendo quanta sujeira está acontecendo? Agora, você não pode ficar passando pano para a direita ou para a esquerda por motivo de ideologia. Você não pode ficar elegendo criminoso de estimação. Se você é filho de Deus, teu rei é Jesus Cristo. Não é nem Lula e nem Bolsonaro. E se o Senhor da tua vida é Jesus Cristo, você vai denunciar coisa errada onde ela estiver, mesmo que seja lá no teu políticozinho de estimação. Está claro, irmãos? Porque o rei é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aí, na escatologia do Espírito Santo, irmãos, o fruto vai permanecer pelos séculos dos séculos. O amor não vai passar. Mas a oração de línguas vai, a profecia vai, o dom de contribuição vai, né? E etc. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerá como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Irmãos, o apóstolo Paulo ele termina dizendo o seguinte, quando eu era menino, eu agia como menino. Irmãos, na nossa vida, irmãos, aqui nós temos crentes de todas as idades, né? Tem crente aqui com décadas, tem crente novo, se bem que tem alguns crentes, irmãos, por décadas, que ainda estão agindo como menino, né? Não entenderam o Evangelho. O centro é Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado.
Estava conversando com a Regina ali antes do culto, na reunião de oração, ela estava sendo a passagem lá de Atos dos Apóstolos. O Estevão, que foi o primeiro mártir na fé, ele teve uma visão, irmão. Sabe qual visão foi essa? Jesus assentado no trono à direita do Pai. Isso é revelação, irmãos. Sabe, isso é uma revelação poderosa. É a revelação que o rei é Jesus. E não é qualquer reizinho. E não é um reizinho tipo Lula, Trump, essas coisas pequenas, irmãos. Ele é o rei do universo. Não há um átomo do universo que não esteja debaixo da sua soberania. E por isso, irmãos, quem tem que ser glorificado com os carismas é Jesus. Os carismas devem glorificar Jesus e não você. Eu contei essa história recentemente, eu gosto muito, acho que o primeiro que eu soube que pregou sobre isso foi o Milton Schwantz, que era um estudioso do Antigo Testamento. Ele pregou um sermão sobre o jumentinho que entrou com Jesus em Jerusalém, né? Jesus estava entrando em Jerusalém, né, com um jumentinho, e as pessoas jogavam os galhos e as capas no caminho. E o jumentinho olhava e falava assim: nossa, como eu sou popular, né? Eu sou bom mesmo, hein? Olha todo mundo fazendo toda essa homenagem para mim. Não seja um jumentinho, irmão. O carisma é para a glória de Deus, não é você. Não é sobre você. É sobre Jesus. Glorifica a Jesus. Acho que eu já falei demais, irmãos. Eu queria orar com você, tá? O pessoal do nosso GC30+, usa uma expressão: pastor, saí com barulhos de carroça hoje do sermão. E eu espero que você saia com muitos barulhos de carroça hoje, na sua cabeça, para a glória de Deus, tá? Que Deus os abençoe, irmãos. O amor não é ciumento, não se vangloria. O amor é humilde. O amor serve. O amor não procura a própria glória, mas a glória de Deus. Irmãos, então cuidado com isso, porque todos nós somos tentados com esse negócio todo dia, tá? Cuidado com o dia que você começar a achar que você é bom o suficiente. Você não é bom. Há um que é bom, que é Deus. Senhor, obrigado por essa manhã e obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos abençoa para que sejamos uma igreja carismática, cheia dos dons e das manifestações do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe, Pai, levante cada um de nós. A Tua palavra diz que todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Todos nós temos dons, talentos a oferecer ao Senhor para a edificação da igreja e para a Tua glória. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã que às vezes se questiona, se tem pensado que vale a pena aquilo que ele tem servido ao Senhor, Senhor, ilumina a mente e o coração. Cada membro da igreja é importante. Toda função na igreja é importante. Todos os dons, ministérios e serviços são importantes. Senhor, nos abençoa para que a gente possa viver nesse coração cheio do fruto do Espírito Santo, cheio de amor, em que a gente usa os dons, os talentos, Senhor, não para ferir o outro, não para humilhar o outro, não para diminuir o outro, e muito menos, Senhor, para jogar uns contra os outros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nos abençoa para que sejamos uma igreja verdadeiramente carismática. Uma igreja cheia não apenas dos carismas, mas do fruto do Teu Espírito Santo. Uma igreja, e só assim, só sendo cristológicos, cheios do Teu amor, é que a gente vai ser de verdade uma igreja cuidadora, uma igreja missional, uma igreja que glorifica o Teu nome. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, e oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas.